Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 99. E assim como o Corinthians, estamos desfalcados aqui, Gibson. O Fábio acabou de falar isso aqui. Nós dois apenas aqui. Tudo bem contigo? Eu ia falar que é arte imitando a vida, mas eu não sei se isso aqui é arte exatamente, né? Mas o futebol do Corinthians é uma arte. Assim, é a mídia imitando a vida, né? Bom, somos só nós dois aqui, então vamos dar conta de falar dessa semana do Corinthians. E vamos começar falando do nosso técnico Carille. Fábio Carille. Descendo o cacete no Carille hoje, falando muito mal dele. A gente vai falar depois com calma sobre essa repercussão do jogo de hoje. Exatamente. Eu discordo das críticas, eu vou deixar adiantado que eu discordo das críticas do pessoal, Calma. Chegaremos lá. O destaque é do Carille, que ele completou 100 jogos com a camisa do Corinthians como técnico. E com belos números, hein? Com belos números. Os números, por uma coincidência inacreditável do destino, do universo, nos 99 jogos eram iguais aos do Tite, né? Exatamente. Com 99 jogos. Impressionante. 51 vitórias, 29 empates e 19 derrotas. Há quem diria que talvez ele seja um clone do Tite, né? Se bem que ele tem sido diferente. É bom dizer que o jogo número 100 o Tite empatou. Tudo bem, acontece. O Tite aí, o mestre, digamos assim. A gente quase empatou hoje. Jogou pelo empate. Jogamos para empatar as estatísticas do Tite com o Carille. Mas críticas à parte, o Carille é o técnico para estar no Corinthians nesse momento. Não tem outra opção. Eu acho que a escolha, por mais que tenha sido quase sem querer, foi acertada ali da diretoria. A outra opção seria o Tite, que tá na seleção, e mesmo assim ele tá com os mesmos números do Tite. Então, veja bem, pra que trocar? E é bom dizer também, o Carille tem os mesmos números do Tite, porém, o Carille conquistou já 2 títulos. Com 100 jogos no Corinthians, o Tite ainda não havia conquistado títulos. Então, tem uma diferença aí razoável. Não, e tem uma outra questão que eu acho que vale a pena comentar, né, cara? O Tite tava com um elenco melhor nas mãos do que o Carille. Sim, não digo em todos os anos que ele esteve. Não em todos, mas no começo parte, ali, digamos assim. Tinha um elenco mais vultuoso, assim, né? Mas assim, eu acho que nesses últimos jogos o Carille tem se diferenciado um pouco do Tite. Seja por uma questão de elenco, como você falou, de repente não tem os melhores jogadores ou não. Mas ele tem feito mudanças na equipe antes de jogos decisivos. Coisa que o Tite dificilmente fazia. O Carille esse ano já mudou a equipe antes do jogo contra o Palmeiras, que o Corinthians deu resultado, mostrou em campo, jogou bem. E na decisão contra o Bragantino também alterou a equipe. O esquema de jogo. Entrou com uma equipe diferente aí. Tem se mostrado um pouco diferente do... Mas hoje mesmo, a gente tá agora há pouco assistindo a coletiva de imprensa dele, ele fala que ele não gosta, todo mundo sabe que ele não é de ficar alterando o time, não é do feitio dele. Quando ele altera é porque ele acha que ele precisa mesmo, é uma questão de necessidade, ou imposta pela limitação do elenco, alguém se machucou, alguém tá com um terceiro cartão amarelo, ou que ele acha que, no caso do Bragantino, que ele teve a sacada e falou, pô, espera um time mais alto para jogar com os caras. E ele resolveu montar o time de cara alto, né? Então, ele não gosta, ele não é um cara que fica fazendo mudança. Aliás, as pessoas sempre brincam, ele faz as mesmas substituições, né? Então, ele não é um cara que fica fazendo grandes alterações no time. A gente não pode reclamar muito do nosso treinador. Eu acho que a gente tá com o cara certo, no lugar certo. Apesar de achar que às vezes ele, claro, como todo treinador, como todo ser humano, né? Sim. Comete seus erros, tem as suas manias e tal, mas a gente tá com o cara certo no momento certo. Ele falou, inclusive, também, não sobre ele, mas ele falou sobre isso, sobre o Mantuan hoje na coletiva, que ele falou, cara, o Mantuan teve um erro, mas poderia ser qualquer jogador que tivesse feito um erro, quarta-feira ele tá lá no jogo e vai jogar. Então, se o cara também fez um erro, bicho, no jogo seguinte ele é o técnico que vai estar lá e bola pra frente. Tem gente aí falando alguma coisa. O Gabriel Albuquerque falando, volta Fagner, pelo amor de Deus, esse Mantuan é ruim demais. É bom dizer que o Mantuan tá jogando, ele tá se adaptando ainda. Sim, exatamente. A posição original dele era de volante, e ele fez uma boa Copa São Paulo jogando de volante. O cara ele tá tentando adaptar ele a essa posição de lateral, e vem treinando. Imagino que no treino ele devia ser melhor que o Léo Príncipe, porque o Léo Príncipe tá completamente treinando fora, separado e tal. Então, imagino que ele seja melhor que o Léo Príncipe na visão do Carille, né? Por isso que ele tá apostando no garoto. E eu acho que é uma pena, quer dizer, eu vi muita gente falando mal do Mantuan, uma pena. O garoto, a gente não pode queimar o garoto tão rápido assim, né? Porque depois fica complicado colocar outros jovens
pra ser cobrado desse jeito. Ah, né? sim. Ele errou, acho que ele cometeu, o Alessandro cometeu o mesmo erro contra o Vasco lá em 2012, o Cássio acabou salvando, dessa vez não teve salvação, mas a gente não pode queimar o garoto tão rápido assim. Bom, vamos falar do jogo que o Corinthians jogou de verdade. O que teve vontade de jogar. O que entrou pra ganhar. Né? A nossa alegria dessa semana, a A classificação. parte doce do agridoce. A classificação contra o Bragantino, a vitória de 2-0. O Corinthians jogou, talvez esse tenha sido o melhor jogo do Corinthians no ano, talvez. não Talvez, sei. um dos melhores. sem Eu acho que dúvida. esse talvez o jogo contra o Palmeiras, acho que foram os dois jogos que o Corinthians jogou melhor. O que perdeu de gol nesse jogo de quarta-feira foi uma barbaridade, né? Pois é, né? Pois é. Jogou esse jogo como deveria ter jogado primeiro, na verdade. Pressionando. O Bragantino quase não chegou. Ainda assustou um pouco nas bolas aéreas, é verdade. Mas o Cássio quase não trabalhou, né? Os gols foram marcados pelo Sid Clay, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. E um golaço do Maicon num chute de fora da área. O Maicon, aliás, foi eleito craque aqui pela nossa Irmandade. Uma coisa que me chamou a atenção, linkando aqui, a gente tá falando do jogo só de quarta-feira, mas tá me linkando com o que muita gente tá falando hoje também, do Júnior Dutra, cara. Quarta-feira, cara, o Júnior Dutra jogou bem, cara, o jogo. Ele deu várias bolas, cara, no pé pelo menos umas 3 no pé do Rodriguinho. Aquela que o Rodriguinho bateu de virada na entrada da área, que passou rente ao ângulo, foi um lance de ponta direita do Júnior Dutra, né? Aquela que o Rodriguinho também desperdiçou na frente da área. Desperdiçou não, que ele bateu, desviou no pé do zagueiro e quase entrou no canto. Foi a jogada do Júnior Dutra. Ele não é um cara ele não tá se mostrando, pelo menos, um cara de arrematar, de fazer a jogada e fazer o gol. Não. Né? Longe disso. Mas então, e outra coisa, aquele golaço fora da área do segundo gol do Michael, que a bola pro Rodriguinho, quem começou a jogada foi lá atrás do meio campo, foi o Júnior Dutra, escapando um cara, tava fazendo uma falta absurda, segurando ele pela camisa, quase derrubando ele. Ele deu a jogada pro Rodriguinho, o Rodriguinho passou. Então, o cara, assim, quarta-feira ele participou do jogo. Ele pode não ter sido um jogador decisivo, aquele cara, aquele 9 que a gente caiu na frente. Ao contrário, ele não jogou como 9, eu vi ele jogando nas pontas, vi jogando no meio, menos dentro da área. Mas ele teve hoje eu concordo que ele não jogou nada. Mas o pessoal fala, pior que o Casim, cara, desculpa, pior que o Casim acho que não é. Não, ele tá fazendo uma função diferente, né? O Casim ficava muito mais parado ali. Na quarta-feira ele participou bem de várias jogadas. O Júnior Dutra tá se movimentando mais, voltando mais. Ele tá tentando fazer uma vez de Romero, mais ou menos. Exatamente, também, exatamente. Ele também tem defendido bem também, né? Sim. Mas eu acho que ele ainda tá longe de ser um... Não, tá longe. Acho que falta ao Corinthians, isso é fato, né? Falta ao Corinthians um 9, falta ao Corinthians um goleador, alguém que pra colocar a bola pra dentro ali. Eu acho que ainda prefiro o esquema que o Corinthians jogou contra o Palmeiras sem um 9, sem um cara de referência na frente. Acho que deu mais, pro tipo de jogo que o Corinthians joga hoje em dia, deu mais certo. Porque tem um cara lá na frente pra ficar tentando meter gol. A questão aí talvez foram os desfalques. A gente tá falando desse jogo contra na quarta-feira. O Bragantino ainda. Achei interessante o Vital novamente jogou bem. E o Ralf, né? O Ralf voltando aí, jogando titular. Sim. Ele deixou o Gabriel no banco, como você falou. Optou pela questão da altura. O Ralf é um pouco mais, uns 10 centímetros, não é tão pouco assim. É mais alto que o Gabriel e tem um jogo aéreo melhor do que o Gabriel. E o Raul jogou muito bem quarta-feira, cara. Jogou pra caramba. Jogou muito bem, foi um dos melhores em campo também, né? E aí a gente pelo menos sentiu nas minhas anotações aqui, eu disse, o Mantuan ainda oscila, quer dizer, ele ainda tem bons momentos, mas ao mesmo tempo também erra algumas coisas bobas, um certo nervosismo também, normal, claro. Um garoto. E na quarta-feira, o lado esquerdo ali, até o pessoal ganhou apelido, né? O pessoal chama de Sid Clayson. Né? Porque, cara, tá impressionante o Sid Clay com o Clayson, estavam batendo uma bola na lateral esquerda ali, eles abriram uma avenida e ficaram se divertindo ali metade do jogo. Os dois são habilidosos, né? Gostam de partir pra cima. Sim. Às vezes perdem a bola também, mas gostam de tentar o drible. Né? E deu liga dos dois jogarem, eles parece que enxergam a jogada um do outro, onde eles vão estar. Isso é muito bacana. E às vezes o Michael encosta até o apelido, né? Que eu achei muito bacana. Às vezes o Michael também encosta ali e ajuda bastante. Sim, sem dúvida. A equipe evoluiu bastante ali pelo lado esquerdo, não é à toa que o primeiro gol do Corinthians foi o Sid Clay que marcou. Não passa até do Ralf, né? Ele tentou achar o Maicon, que a bola passou. Fiz o corta-luz, o Maicon. Verdade seja dita, esse Sid Clay é pra fora. Eu vi no replay no ângulo de trás, essa bola é pra fora. O zagueiro que botou pra dentro. Eu ainda fiquei na dúvida se é pra fora. Não, na hora eu fiquei na dúvida também. Na hora eu falei, não, normal. Mas depois, com calma, vendo
o gol pro outro lado em câmera lenta. Eu falei, não, essa bola ia pra fora. Mas tudo bem, Dani, não interessa. Ele, como disse o narrador, ele criou a jogada, ele criou a oportunidade. Sim. Azar do zagueiro, bicho. Foi tirar a bola. Ele chutou forte. Sim, claro. Fez o certo. E tem gente aí no live falando, perguntando. O Beto Gil tá sempre com a gente também, falando que os caras ganham uma partidinha, estão se achando. Quarta-feira que vem a gente humilha eles. Espero que sim, cara. Eu acho que vai rolar. Acho que o Corinthians vai pra cima quarta-feira. Eu acho que esse placar de 1-0 foi bem magrinho pro São Paulo. E o Corinthians estando com um time mais completo na quarta-feira jogando em casa, acho que vai dar jogo, sim. O Beto Gil coloca o Matheus Matias, testa ele. Então, o Carille tem dito em entrevistas, né, que o Matheus Matias ainda precisa melhorar a parte física e a parte tática dele ainda, né? O garoto não teve base, né? Ele não jogou futebol de base, ele veio de fora e tal. Jogava futebol de 7. Então ele ainda tá aprendendo algumas coisas e tal. Eu acredito que o cara ele vai colocá-lo em partidas menores, talvez com um para-cara já mais decidido. Acho que essas partidas maiores, ali, tendo que recompor a defesa, vai ser mais complicado ele jogar nesse momento. E a gente sabe que o cara não é bobo. Se ele não tá botando o moleque, é porque ele acha que não tá na hora ainda. A hora que tiver na hora, ele vai começar a colocar e vai dar confiança pro moleque. Eu também acho. E o moleque tá todo mundo falando tão bem dele nos treinos e tal, que eu acho que o cara não ia ser bobo de, não vou colocar ele, porque eu quero deixar Isso é outra coisa que também a gente vê alguns lances, né, que eles colocam, que as reportagens fazem, e o que o Carille falou é que ele ainda oscila muito nos... Ele faz um treino muito bom e faz depois um treino muito ruim. Claro, na hora de botar o lance ali, a TV DVD, Corinthians vai colocar o lance que ele fez o gol, o lance que ele driblou. O cara que deu uma bicicleta tripla carpada. Né? E aí isso chama atenção, e aí acaba colocando um pouco mais de pressão aí no Carille e pro jogador entrar. Vamos ver. Eu tô apostando nesse garoto também, mas a gente tem que ter paciência. Acho que ainda não chegou o momento dele ainda não. Cadê? Aqui, Dani Luciano falando que o Carille vacilou hoje. A gente não tá falando sobre o jogo de hoje ainda, mas eu discordo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu acho que a gente já pode começar a falar desse jogo de hoje, hein? Bom, não dá pra dizer que o Corinthians jogou bem, certo? A gente não pode falar que o Corinthians jogou bem hoje. Eu acho que o Carille, a escalação do Carille, ele colocou o que ele achou que ele tinha de melhor, os jogadores que ele confiava mais. O Corinthians jogou com vários desfalques, a gente tem que falar essas coisas, né? O Corinthians jogou sem o Fagner, o Balbuena e o Romero, que estão servindo as suas seleções. Basicamente sem a lateral direita inteira do time, né? Lado direito inteiro do time fora. O Cleison sentiu uma contusão no jogo contra o Bragantino, ainda tá com o joelho inchado. O Rodriguinho sentiu uma contusão antes de entrar em campo. Logo na entrada, ele tá relacionado, ele ia começar o jogo, né? No aquecimento ali. Então aí já são os dois jogadores criativos do Corinthians, digamos assim, que quebram essas linhas, né? Sim. O Rodriguinho, apesar de não estar fazendo grandes jogos, as últimas partidas dele não foram grande coisa, mas ele é um cara que a gente confia muito, né? Ele é aquele cara que ele quebra o ritmo do jogo, ele acha que aquela driblada ali no meio, ele abre um caminho que abre a jogada pro gol. Ele pode não ser o cara que vai às vezes fazer o gol, mas ele quebra a jogada adversária. Né? Ele tem um chute de fora da área. É um jogador importante no elenco do Corinthians hoje. E jogar sem o Cleison também, que vem tendo um bom ano, mostrando muita habilidade, é complicado. Além desses, a gente pode lembrar do Jadson, que já está um tempo fora. Tinha começado bem o ano, depois caiu e agora está fora um tempo. E ainda tem, se a gente for forçar um pouco mais ainda, o Marquinhos Gabriel, que teve uma contusão mais séria e vai ficar um bom tempo ainda parado, mas que talvez hoje ele seria uma opção para entrar. Claro. Sem dúvida. Olhando ali o banco e o elenco. E para dar velocidade no time, né? Que ele sempre põe velocidade na jogada. Um jogador com mais experiência e tal, já mais acostumado a jogar no... Não, mas fora a experiência, mas você vê no final do jogo, quando entrou o Pedrinho, que é um jogador mais veloz, mais rápido, mudou, cara, deu muito mais jogo. Muito mais jogo, né? Então, você precisava um cara pra... Quando a gente estava falando no começo, agora sobre essa partida, tem uma coisa que assim, se for uma coisa que tá certo pra mim, o cara jogou com o que tinha de melhor pra ele. Ele fez o que ele achou que ele podia fazer de melhor com esse tanto de desfalque, de gente machucada, de gente convocada pra seleção. Mas eu senti o Corinthians pouco interessado na partida. Entrou mole, não entrou com a vontade de ganhar, né? Independente do time ser mais defensivo, ser um time eu entendi. Mais, enfim, com menos talento na teoria do que o time principal. Mas o time entrou meio mole hoje no jogo, cara. Não entrou com vontade de ganhar, não tá entrando todas as bolas. Comecei nos primeiros 10 minutos, mas depois deixou o São Paulo tomar conta do jogo. E não tomou conta porque o São Paulo tá com um time que não tá. O time do São Paulo é ruim, cara, pra falar bem honestamente. Mas o São Paulo tava mais afim de jogo. Sim. O São Paulo então falou, a gente precisa fazer algum resultado hoje aqui, porque senão quarta-feira a gente tá lascado, né? E o Corinthians deixou fazer isso. Depois de um tempo começou a ir um pouco mais pra frente,
Mas o Corinthians foi muito passivo no primeiro tempo. Isso foi o que me incomodou mais do que ter jogado com 3 volantes, do que do time não ir pra si, do time não chutar gol. Às vezes não chuta gol, mas você tá dominando, você tá com o domínio da bola no meio do campo, você tá ditando o ritmo da partida. O Corinthians nunca teve esse domínio, né? Quer dizer, a não ser uma parte ali do segundo tempo, mas exatamente. Muito rapidamente, né? Me incomodou muito mais essa postura dos jogadores do que a escalação do Carille. Sim, do que qualquer outra coisa. O Carille justificou a entrada dos 3 volantes para proteger mais a linha de 4 ali, defensiva do Corinthians, que tava com garotos, né? O Pedro Henrique, o Mantuan e o Sid Clay, que chegou agora no elenco. E o Henrique, eles nunca tinham jogado juntos nessa linha de 4, nunca tinham nem treinado juntos. Então ele achou que poderia colocar 3 volantes ali para proteger mais a linha. E de fato, quer dizer, o São Paulo chegou pouco no gol, realmente. Não dá para dizer que pressionou também. Eu acho que ele tinha um domínio meio vazio ali da partida, né? O Cássio não trabalhou muito, né? Não trabalhou. Então dá para dizer que o esquema deu certo, entre aspas. Assim. Eu acho que a falha no gol do Corinthians acho que definiu um pouco o resultado da partida, né? No contra-ataque ele teve o erro do Mantuan. O Mantuan, até o mérito dele, perdeu a bola, mas voltou junto com o cara, voltou ali pra tentar recuperar a bola. Por de repente ter derrubado o cara no meio do campo ali, pra enfim, matar a jogada, tomar um amarelo, mas matava a jogada. Talvez faltou essa malícia, porque ele é moleque ainda, não pegou a malícia da coisa. Mas, enfim, a jogada continuou, chutou no gol, o Cássio fez uma boa defesa. A defesa do Cássio foi muito boa, né? E, cara, tinha 3 jogadores do Corinthians, cara, e deixaram o cara do São Paulo sozinho pegar o rebote de frente. Quando você tá voltando, alguém tem que olhar e falar, opa, peraí, o cara tá aqui, deixa eu colar nele. E ficar colado no cara, tem que ficar próximo. Quando dá um rebote desse, não dá tempo de chegar perto do cara, a bola vem rápido. E a bola, tudo bem, o cara deu sorte que a bola caiu bem na direção dele. Mas se tivesse alguém junto com ele, poderia ter atrapalhado, o cara dar aquela chutada prensada. Já dificulta a vida do cara, né? Ele tava sozinho ali e fez o gol. Eu gostaria de ter dito, acho que aí fica pra mim uma crítica aí ao Carille, eu gostaria de ter visto o Pedrinho mais tempo. Eu entendo ele não entrar no início da partida, mas eu acho que já com 10, 15 minutos no segundo tempo ele já poderia ter colocado o Pedrinho. Mas isso é uma coisa, cara, que não é do... O Carille faz direto, mas não é do Carille, cara, é muito de técnico brasileiro. Aí, você não tem essa impressão? Eu tenho muita essa impressão quando eu vejo jogos que assim, deu 30 do segundo tempo, o cara falou, pô, peraí, preciso fazer uma substituição. É um número mágico, né? 30 do segundo tempo, opa, hora da substituição. Como já é escrito no regulamento, que é os 30 do segundo tempo. Cara, faz antes, cara. Tá vendo que o time precisa ganhar poder ofensivo, precisa chegar mais junto? Cara, não tem uma regra que são os últimos 15 minutos. Podia ter antecipado um pouquinho antes da entrada dele. Quando o Pedrinho entrou, eu acho que o Pedrinho fez mais naqueles 15 minutos, tocou mais fogo no jogo, que qualquer outro jogador, a parte que jogou o jogo inteiro ali. Eu acho que quando ele entrou também, podiam ter jogado mais bola pro garoto. Sim. Eu acho que ele recebeu poucas bolas nesses tempos que ele tava em campo. O Luca entrou e não mudou nada a partida, né? O Luca impressionante como ele não aproveita as chances que ele tem no Corinthians, né, cara? O Luca é uma pena. Acho que ele tá vendo as chances dele se esvaírem aí. Cada vez mais vai sendo uma terceira, quarta, quinta opção para entrar em jogo. Acho que se a gente falou de tantos desfalques assim, com certeza com o time mais completo, o Luca ficaria no banco ou sequer talvez fosse relacionado para essa partida com o que ele tá mostrando aí, infelizmente. E tem gente aí no live perguntando, comentando. Muita gente falando aqui, o Rafael Salles falando que o Corinthians tá muito desfalcado, o Caíri fez o que dava para fazer. O Vitor Manuel Ferreira falando que o ataque do Corinthians tá horrível. Vou deixar bem claro, o Corinthians não tem ataque. Joga um monte de meio de campo atacando, mas não é que o ataque tá horrível, o ataque não existe. O ataque do Corinthians tá difícil, difícil. Tem que deixar claro que não tem ataque. O Carille, na coletiva que a gente assistiu agora há pouco, antes do Diego entrar aqui, ele falou que o São Paulo jogou na terça, né? O Corinthians jogou na quinta. Eles tiveram 2 dias a mais de recuperação e tudo mais. E de treino também, porque ele falou que nem chegou a treinar o time que entrou em campo. E ficou bem claro, acho que estava desentrosado, né? Assim, um mínimo de entrosamento. Se o Corinthians talvez tivesse tido esses 2 dias, talvez o Cleison jogasse, talvez o Rodriguinho não sentisse a perna. Enfim, é difícil falar. Claro que agora eles não jogaram, enfim, eles vão ter mais um tempo aí de descanso. A gente espera para ver o que vai acontecer aí, se o Cleison... O Cleison é bem provável que esteja já disponível para jogar. O Rodriguinho, eles ainda precisam fazer uma avaliação para esse jogo de quarta-feira. Vamos ver. O Jadson, que toda vez parece que vai voltar, mas não voltou ainda. Não volta. Tá, vamos ver também, né? Vamos ver. Mas a gente não vai contar ainda com o Fagner. Eu não sei se o Balbuena e o Romero vão ter tempo de voltar. Pelo que eu entendi na entrevista do Carille, o Carille já tá contando com o Mantuan para quarta-feira. Não, o Mantuan é certeza.
Matou Então não adianta o Fagner voltar, que É. acho que não chega. Mesmo se chegar a Não. tempo, não vai jogar. Não, o Brasil joga na terça, né? Sim, O jogo é na é. quarta. Não tem como ele chegar a Exatamente. tempo. Olha lá, Beto e Gil perguntando o que vocês acharam do lance do Nenê provocando o Carelli. Cara, até o Carille colocou esse... não quis causar polêmica nisso, né? Acho que faz parte do jogo ali, no momento e tal. Enfim, o Carille não quis levar isso muito adiante. Eu acho que a torcida também não precisa levar isso tanto adiante. Assim. E eu vi ali que na saída do primeiro tempo foram falar com o Nenê, né, entrevistado ali, e ele falou, cara, eu saí comemorando pra aquele lado ali, não foi uma coisa que eu quis provocar o Carille ou Os jogadores do... jogadores, se deu essa impressão, eu me desculpo. Então já foi. Então, cara, bicho, botou os panos quentes, já era tal, não ficar remoendo, ninguém se machucar nessa história. Não. Acho que ele tem que jogar a bola, é verdade. Na quarta-feira tem que jogar a bola, esquecer essas pequenas provocações aí dos adversários. Bom, essa semana também o Corinthians, depois do jogo, curiosamente, depois da partidaça que o Michael fez na quarta-feira, o Corinthians disse que negocia com o Shakhtar ainda, na negociação que poderia acontecer nessa janela de janeiro, não aconteceu. Não aconteceu. Mas parece que o Shakhtar vai levar o garoto no meio do ano. Estão negociando o garoto. É uma pena. O Michael tá jogando muito bem. Eu gosto dele. Eu gostaria de vê-lo mais tempo no Corinthians do que eu também. só esse período. E vai fazer falta no elenco do time com esse tanto de campeonato que a gente vai jogar esse ano. Vai fazer falta. Se ele sair realmente no meio do ano. A verdade é que o garoto o Corinthians aparentemente não tá pedindo muito dinheiro por ele. E isso tá arregalando os olhos dos times europeus. Claro. Quer dizer, já falou em times italianos atrás dele, o Shakhtar, enfim, e times, falaram o Arsenal também talvez estivesse negociando com ele, mas parece que o Shakhtar tá um pouco na frente nessa disputa aí. Vamos ver, espero que nenhum deles ganhe e que o Michael ainda fique com o Corinthians até o fim do ano. Vamos ver. Pelo menos essa temporada. E tem mais gente aí falando alguma coisa? Aqui, o Beto Gil falou que o Henrique saiu falando que quarta-feira é guerra. Guerra não, cara, mas vai ser um jogo pra cima, jogo aguerrido, cara, é semifinal do campeonato. Eu não gosto desse negócio de guerra, cara. Dá uma cara, tem que característica ruim. Tem que jogar com seriedade, cara, jogar aí pra cima, mostrar futebol, jogar na bola, né? Mas não ficar jogando, sabe, hoje o time de São Paulo bateu pra caramba, o Corinthians entrou eles começou a bater bastante também, fazer entradas necessárias. Acho que isso não precisa, cara, tem que jogar a bola no chão, bicho. Né? Com a bola no chão, o Corinthians é mais time. Então acho que esse negócio de guerra não tá com nada, bicho. O negócio é jogar pra caramba, ir pra cima dos caras e deixar os caras suando frio lá. Aconteceu também essa semana a renovação do contrato do Pedro Henrique, que jogou hoje, domingo, né? O contrato dele ia até o final de 2019 e foi renovado até 2021. Acho que é legal, mostra que o Corinthians confia no garoto, né? Bom, acho que é isso. O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, essa semifinal, a decisão aí, o Corinthians novamente tendo que reverter esse placar de 1-0. 1-0 vai para os pênaltis e 2-0 já classifica o Corinthians. 2-1, 3-2. Não é nada impossível de se fazer. Eu acho que jogando sério, assim, 1-0, acho que jogando sério dá pra, numa boa, fazer uma diferença de um gol ali. E, cara, se jogar sério mesmo, dá pra fazer 2 gols e já nem pra pênalti, cara. Dá pra fazer o resultado, sim, cara. Você acha que mesmo com esses desfalques todos, se continuar, quer dizer, se o Cleison de repente não voltar, o Rodriguinho não voltar? Olha, eu acho que vai ter gente que vai voltar até lá. Eu duvido que vai jogar tão desfalcado quanto jogou hoje. Mas mesmo jogar tão desfalcado, eu duvido que vai entrar. Se for minha informação, não vai entrar de novo com 3 volantes, eu duvido. Acho que o Caio não vai fazer a mesma coisa. Aí vai botar o time mais pra frente para o resultado. Não adianta ficar querendo segurar ou trocar o jogo no meio de campo. Certo. Então, mas eu acho que o Cleison volta sim, até quarta-feira. Precisa ver o Rodriguinho também, tá de volta já. Se o Jadson voltar também, já começa a ter mais jogo aí também. Sim, né? sim, sem dúvida. A equipe já se mostra mais a equipe que jogou melhor esse ano, claro. Digamos assim, né? É, claro. Aí a gente volta, porque se o pessoal volta, a gente volta até a lateral direita, a gente volta a ter o Sid Cleison. Sid Cleison. A gente ganha as 2 laterais de volta no time, né? Então é bem interessante, né? É verdade. E o Fábio Donadil aqui, sendo o corneteiro do Carille. Se o Carille fosse treinador quando surgiu Luizinho e Rivelino, eles teriam chances com o Carille?
calma, rapaz, calma. Eu acho que teria, mas seria com calma. Assim, É. tipo, ó, vamos entrando num jogo aí, vamos ver o que O pessoal esquece, né? Mas o cara, ele bancou o Michael, o cara, ele bancou mais o Pedro Henrique. Sim, né? sem dúvida. O cara, ele participou da ascensão do Malcolm, que agora joga na França e tal. Então, o cara, ele dá chance pros garotos. Né? Eu acho que a gente tá exagerando um pouco aí. Eu também não acho que colocar um time só de garotos o Corinthians ia ganhar, ia golear esse jogo. Exatamente. Não ia ser assim. O cara, ele já falou mais de uma vez que acredita na mescla, né, de jogadores experientes com garotos para o time dar certo. E até por isso que ele pediu a contratação do Ralph e do Sheik, para dar mais experiência, que ele achou que sentia falta disso com a saída do Jô, né, principalmente. Hoje, por exemplo, eu achei que não era um jogo pro Sheik, cara. Ter entrado, cara, porque hoje é um jogo... mas ele não iria entrar, né? Não, eu sei, não, eu digo, mesmo assim, de repente, ter colocado um outro cara no lugar do Sheik, de repente já ter entrado com... O Luca? Não sei, cara, mas o Sheik é muito, muito lento, muito pesado pra esse tipo de jogo, cara. Ele precisa de um jogo onde o pessoal tá armando jogada pra ele. Ele tem que caçar a jogada, entrar no meio da zaga ali e rifar, é difícil, cara. No jogo o pessoal tá batendo bastante. Eu concordo inteiramente com você, mas eu olho pros jogadores à disposição ali, eu falo, eu entendo ele colocar o Sheik, que é um jogador mais experiente e tal. Ele guardou, por exemplo, o Pedrinho. O pessoal pediu muito o Pedrinho, né? Desde o início do jogo. Mas ele guarda o Pedrinho pra ser essa arma do segundo tempo. Mas acho que, cara, até por uma questão de idade, num tipo de jogo desse que é violento e é pegado, mas de repente o Sheik é a arma pro segundo tempo e não o Pedrinho. De repente podia ter botado o Pedrinho no começo ali. Eu acho... Não, acho que dá mais correria. Que você falou o jogo pegado, aí você coloca o Pedrinho pra jogar a maior parte do jogo levando pancada, não sei. Não, mas é que, cara, o Sheik aguenta mais. Mas o Sheik tá com idade, né, cara? O Sheik não tem mais o pique de sair correndo pra caramba. Ele dá um pique 2 e morre. Mas ele tem mais malícia ali pra aguentar as porradas. Então, mas acho que hoje não é um jogo de malícia. O jogo é alguém precisa se furar. Fazer aquela passada correndo ali no meio. Né? Porque não dá pra entrar tocando bola ali pelo meio. Tá muito truncado o jogo. E fazendo falta pra caramba. Hoje precisa de um cara rápido ali no meio pra passar correndo ali. Que nem o Cleison geralmente também. O Cleison fez uma falta absurda hoje nesse jogo. Os jogadores rápidos, né? E Gibson, por favor, lembre os nossos espectadores e todas ouvintes, as nossas redes sociais, por então, favor. Obviamente, fora o Facebook e o YouTube, onde a gente tá ao vivo aí, a gente tem o SoundCloud, Twitter, Instagram e iTunes. Beleza. Aí, ó, 6, travado. Todas elas em mandar corintiana com TH. Só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, segue a gente, compartilha esse vídeo, dá uma força pra nós aí. O e-mail é irmandarecorintiana@outlook.com, sem BR. Maravilha. É isso aí, ficamos por aqui aguardando o jogo de quarta-feira. Esse jogo de quarta-feira. Exatamente, vamos ver o que acontece. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana!